Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um culto online e presencial. Deus falou profundamente ao nosso coração hoje de manhã na escola bíblica e temos certeza que não será diferente nessa noite. Se você não pôde vir, infelizmente você perdeu uma das escolas bíblicas tremenda nesta manhã. Lembrando a todos que a escola é ensino, é crescimento. E nós, dentro do reino, nós vamos nos desenvolvendo a salvação dia a dia. É uma busca diária do conhecimento e da prática do conhecimento. E eu queria compartilhar, porque está online, o texto que eu tenho falado muito com a igreja, e eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque nós queremos mudar a nossa história e cremos que Deus já está mudando a nossa história. Mas para Deus mudar a nossa história, você também que está em casa, nessa campanha de 21 dias e nessa que estamos agora à meia-noite por 40 dias, hoje é o 6º dia, o Espírito Santo ministrou ao meu coração algo que deveria estar em prática, mas a igreja não estava. Nós, e você que está em casa, precisamos colocar em prática a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que o dia é mau. Nós vivemos todo dia, enfrentamos lutas, guerras e adversidades. E o Senhor diz que assim como você colocou a sua roupa e veio para o culto, você precisa vestir a sua roupa espiritual. E ela só tem uma validade, o dia 13. Amanhã você precisa vestir toda a sua roupa para ir trabalhar ou ficar em casa. Você veste uma nova roupa. E a roupa espiritual precisa também ser vestida diariamente. E o Senhor nos mostra claramente que para nós nos fortalecermos no Senhor, para nós fortalecermos na força do seu poder, nós temos que nos revestir da armadura de Deus. Eu achei interessante que depois que eu comecei a trabalhar essa campanha e divulgar, eu descobri que alguns crentes tomam posse do Salmo 91, mas muitos não tomam posse da armadura de Deus. E é muito importante você entender isso. Quando você se veste da armadura de Deus, Flor, desliga esse ventilador aqui que ele não está deixando a minha folha parar em pé. Quando você toma posse da armadura de Deus, você vai entender que muitas das batalhas que você está enfrentando não é contra as pessoas que se levantam contra você. E às vezes é lá dentro da sua casa, é o 1 e o 2, é só você desligar o 2, por favor, vai descobrir aí. Você precisa entender que nós não lutamos contra a pessoa. Lá na armadura de Deus você vai descobrir que a sua luta não é contra a pessoa. Você que está em casa, a sua luta não é contra a pessoa. A sua luta é contra principado, potestade, dominadores, espírito do mal. São 4 legiões diferentes que você enfrenta diariamente. E às vezes você enfrenta isso dentro da sua própria casa. E nós precisamos vestir a armadura de Deus, porque a palavra do Senhor diz, nesse texto ainda que eu não estou lendo, de Efésios 6, para que você possa resistir o dia mau.
E depois que você resistiu o dia mal, você fortalecido se torna uma pessoa inabalável. Quando que você vai se tornar uma pessoa inabalável? A partir do momento que você ficar, eu gosto muito dessa expressão, incorporado da palavra de Deus. Porque de demônio a gente está cansado de ver gente incorporada. Você precisa ficar incorporado da palavra. Porque incorporado da palavra de Deus, você vai vencer os investimentos de Satanás contra você. E quando você vai ler o texto para a sua pessoa, incorporado no texto para você, você vai colocar desta maneira: Senhor, eu estou me vestindo da verdade. Senhor, eu estou colocando a couraça da justiça daquilo que o Senhor fez por mim. Senhor, eu estou embraçando o escudo da fé, a qual eu poderei apagar todos os dados inflamados do maligno, todo o investimento de Satanás nesse dia de hoje, dia 13. Interessante, você não deve fazer ela meia-noite para dormir, não vai adiantar nada. Você tem que fazer ela no início do dia. Ah, mas eu acordo 4h30, então acorda 4. Eu acordo 5 horas, acorda 4h30. Você tem que acordar no mínimo meia hora antes para você fazer esta oração da armadura de Deus e o Salmo 91. E se você não fizer, você saiu para a rua nu, desprotegida, desprotegido. E quando nós fazemos essa oração, nós colocamos o capacete, a mente de Cristo, tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado aqui, usando o pastor Paulo, me usando Paulo Sérgio, ou outro pregador que venha nessa casa. Você precisa entender o seguinte: a última coisa que você vai fazer de guerra é o está escrito, é a espada. E se eu não fizer isso, pastor? Você está nu, trazendo em miúdo, você está pelado, você está descoberto, você está sem proteção. Salmo 91 diz 4 entidades lá: peste perniciosa, mortandade, treva da noite, demônio do meio-dia. Mas está escrito lá: cai 1000, 10.000, eu não serei atingido. Está escrito lá que eu e você devemos e precisamos convocar anjo a nosso serviço no dia 13, que foi hoje. E amanhã, dia 14, você tem que fazer tudo de novo. Não é oração repetitiva, é oração convicta. Meu filho foi fazer prova hoje em Juiz de Fora. Eu levantei, fiz as minhas orações que estou passando para a igreja e coloquei: Senhor, leva ele com os teus anjos, guarda ele, traz ele. Eu tenho certeza que Deus me ouviu, porque eu fui balizado na palavra em Salmo 91. Então nós precisamos entender isso, a igreja precisa entender isso, para que a nossa história mude. Nós temos o tabernáculo, que é uma coluna de oração tremenda. Nós temos o ministério de intercessão fechado, que é uma coluna tremenda. Nós temos oração da manhã, que é aberta a todos, 6 horas da manhã, o ano inteiro. Não tem carnaval, não tem feriado, não tem férias. Tem 19 anos funcionando, 6 horas da manhã. E agora nós estamos aprendendo com Deus a ter intercessão 6h30 da tarde. Para quê? Para amarrar os demônios que te impedem de vir para a igreja. Sabe aquele horário de vir para a igreja que você passa mal? Sabe aquele horário de vir para a igreja que você fica no raio da bendita, será o nome que eu dou da televisão? Alguma coisa, comendo biscoito, te prende em casa? É os demônios que agem da mortandade, das trevas, 6h30 da tarde, para você não vir na casa de Deus. Então nós temos que estar com o nosso coração aberto. Vivemos uma guerra espiritual todos os dias. E a armadura de Deus, de Efésios 6 a partir do 10 e Salmo 91, é necessário você fazer todos os dias. E quem não faz, está nu, está desprotegido. Qualquer cilada pode te pegar. E nós precisamos ficar atentos a tudo isso. A igreja entendeu? Amém? Aleluia. Glória, glória a Deus. Precisamos estar com o nosso coração contrito a Ele. Precisamos estar com o nosso coração quebrantado a Ele. E adorar em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Põe em fileiras os astros do céu e chama
chama pelo nome. Diz ao mar a que te detenhas, dá forma aos montes. Os astros do céu me chama pelo nome. Diz ao mar a que te detenhas, dá forma aos montes. Soprou em minhas narinas a vida que devo a Ele. Sonhou pra mim um sonho tão lindo, vivo pra Ele. O que fazer diante de um Deus tão glorioso? O que dizer com palavras se até a intenção conheces? O que fazer diante de um Deus tão glorioso? O que dizer com palavras e até a intenção conheces? Adorar, adorar, adorar e orar contrito. Aleluia. Oh, Deus Santo, aleluia. Adorar, adorar e prostrado ficar
diante de um Deus tão glorioso. O que dizer? O que dizer com palavras e até a intenção conheces? Adorar, adorar, adorar e orar contrito. Adorar, adorar e prostrado ficar rendido. Adorar, Senhor. Adorar, igreja. Adorar, só a igreja declara. Adorar e orar. Oh, aleluias, glória a Deus. Adorar, adorar e prostrado ficar rendido. Oh, glória a Deus. Vamos render os pés do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Vamos ler Romanos capítulo 12. Somente alguns versículos a partir do 14. E eu gostaria de falar hoje: vença a você mesmo, não fazendo o que está em seu pensamento. Eu gostaria que você acompanhasse. Diz assim: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Versículo 15: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. A gente vai explicar isso aqui, tá? Porque está escrito: a mim me pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dar-lhe de comer, mas não envenene a comida. Dá-lhe de comer, comida saudável. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Diga assim: Senhor Jesus, esta palavra é para o meu coração. Eu quero introduzi-la e que o Espírito Santo me ensine a colocar em prática o que estará no meu coração. Amém. Pode sentar. A gente vive dias difíceis. Alguns vivem o dia mal. O dia mal não é a vida toda. É o dia mal. Fala o dia mal. A Bíblia não fala sobre que nós vamos viver sempre. Os dias são maus. Não, cuidado com o seu dia mal. Nós pregamos isso na semana passada, ou semana retrasada, sobre vencendo o dia mal. Mas a gente precisa estar preparado para viver. Viver não é só respirar, não é só se alimentar, não é só dormir e acordar. Viver é muito mais do que isso. Viver é você ter a sua manhã, aproveitar a sua manhã, aproveitar sua tarde, aproveitar a sua noite, tornar produtivo a sua vida, ter sentido. Porque viver uma vida sem sentido, ela passa a ser entediante. E a gente não precisa
viver o tédio da vida. A gente precisa viver a vida. A vida foi feita para ser vivida. Não é para respirar, somente respirar. Não é só para dormir e acordar, o tempo passar e eu sem saber por que eu estou fazendo aqui. Eu preciso ter algumas coisas. E quando o apóstolo Paulo ele traz essas instruções em relação aos irmãos de Roma, ela se estende para nós, porque nós temos esses irmãos que já passaram alguns séculos atrás, mas essa palavra continua sendo introdutória, introduzida, e ela faz parte do nosso dia a dia para a gente saber viver. A vida não consiste só em trabalhar. A vida não se consiste só em receber o seu dinheiro para você comprar os seus bens, para você comprar seu carro, para você comprar seu mantimento. Não. A vida ela consiste como você vai agir diante das adversidades, diante das situações que você não espera. Por exemplo, quando você a sua amizade, você tem uma traição na sua amizade, decepção na sua amizade, você estava esperando? Não. Mas como é que você vai reagir? Isso é viver. E preciso saber lidar com todas as adversidades, não só com as coisas boas. A gente só sabe viver com coisa boa. A coisa deu problema, eu já começo a ficar meio embaralhado, meio enrolado, meio embaraçado, porque eu não sei lidar. E viver é saber lidar. Quando Jesus ele veio ao mundo, Deus enviou o seu filho Jesus, ele nasceu de uma virgem. Todos os procedimentos, os protocolos, os procedimentos normais aconteceu com Maria. A única coisa que diferente de Maria é que ela concebeu do Espírito Santo. Ela não conheceu homem algum, mas ela foi concebida porque o Espírito Santo introduziu aquilo que precisava ser introduzido para ela gerar o filho, Jesus. Mas todas as coisas foram normais. Maria sofreu muitas situações, ameaça de perder o filho, fugir para um lado, para o outro, por causa da criança. E Jesus passou por todas essas situações também. Ele foi levado, enquanto que ele não podia andar, ele era carregado pela Maria, pelo José, para um lado, para o outro. A forma de lidar com a diferença, com aquilo que não faz parte daquilo que foi planejado. E olha que Jesus era plano de Deus, mas olha o que Maria passou. Olha o que José passou. Plano. Aprendendo a lidar com aquilo que nós não estamos esperando. E Paulo, quando ele começou a trazer essa instrução para os irmãos de Roma, a primeira coisa que ele disse, que nós lemos, ele diz: abençoai os que vos perseguem. Subentende-se, perseguição é uma coisa antiga. Às vezes você é perseguido pelo seu patrão, você é perseguido pelo seu chefe, você é perseguido pelo seu vizinho, você é perseguido. Perseguição é uma coisa que acontece. E a gente pensa logo: Senhor, queima ele, Senhor, destrói, Senhor. Mas Paulo diz assim: abençoai. E ele diz: abençoais e não amaldiçoeis. E o que às vezes a gente faz? Aquela praga está me perturbando, a gente está amaldiçoando. Eu não posso amaldiçoar. Eu fui chamado para abençoar. O apóstolo Paulo, ele trouxe a instrução comportamental. Isso é vida. Para que todo aquele que é nascido de novo e está buscando trazer sob sujeição a sua natureza humana. Viver uma vida cristã, uma vida nova, é viver sujeitando a própria natureza. Porque a natureza humana ela é vingativa, ela é iracunda, ela gosta dos prazeres, gosta da vingança e se distancia de Deus. Essa é a natureza.
quando Paulo disse isso, ele disse para o homem interior que precisava ter a força e a capacidade de neutralizar as impulsões da natureza humana. Quando você fica com raiva, o que dá vontade? Dá vontade de dar um soco. Essa é a natureza, não é assim? A natureza humana não é isso? Vontade de dar um soco. Ai, chega perto de mim para ele ver. Natureza, isso é natureza humana. Mas quando eu tenho a palavra de Deus como fonte de vida, e ele alimenta, ele me fortalece meu interior, eu vou ter o controle disso. Não vou fazer nada, eu vou ficar quieto, eu vou transferir para Deus o que eu estou sentindo, o que eu tenho vontade de fazer. Paulo disse: apenas abençoe, por mais longo ou agravado possa ser a lesão sofrida. Não é só lesão física, as emoções também, elas são lesionadas. Quando a pessoa tem depressão, tem ansiedade, transtornos, diversos transtornos, são lesões emocionais. E às vezes essas lesões, elas ocorrem por uma ofensa, por uma incompreensão, por uma traição, por qualquer coisa que possa acontecer e trazer prejuízo, lesão, doenças psicossomáticas que elas não têm cura. Há uma jovem que eu cuido dela, que ela em 2014 ela teve uma profunda decepção com o pai dela e abriu logo depois o quadro da síndrome do intestino irritável. Ela com 20 e tantos anos usando fraldão. Por quê? Porque o seu intestino não estava mais sob controle. Dependendo do seu emocional dela, ou ela tinha o intestino preso, ou ele soltava a qualquer momento, em qualquer hora. Foi feito o tratamento e essa síndrome ela não se manifesta mais. Por quê? Porque as doenças psicossomáticas elas se manifestam quando as minhas emoções são atingidas, são alteradas. E aí tudo aquilo se desencadeia. Por isso que eu preciso ter o controle. Por isso que eu preciso ter o equilíbrio. E o equilíbrio ele é produzido pela palavra de Deus. Eu preciso ter a orientação, eu preciso ter a instrução. Quando você está doente emocionalmente, você não quer ouvir ninguém, você não quer escutar ninguém, você quer falar, mas não quer ser retrucado, você não quer ser confrontado. Sabe por quê? Porque você está com uma doença emocional, você está no campo de defesa, você criou um mecanismo de defesa e parece que qualquer palavra vai te atingir. Mas quando eu tenho a ação, o controle e a impulsão e o ensinamento da palavra de Deus, através da pessoa do Espírito Santo, eu passo a ter controle, eu passo a ter equilíbrio. A instrução que temos é continuar abençoando, mesmo sentindo a dor da perseguição, da calúnia, da inveja. Não se permita ser provocado pela raiva ou por algo que proferiram contra você, trazendo danos para a sua alma e repulsa do seu coração. Esse é um dos deveres mais severos e difíceis na vida cristã. É um dever que só conseguiremos colocar em prática se estivermos conectados com a palavra de Deus. Força! Eu preciso ter razões suficientes, fundamentadas, para eu ter essa atitude de perdoar, de considerar, de abençoar e não amaldiçoar. Eu preciso ter essas considerações, e essas considerações, essa consistência que vai me dar essa sustentação, ela está registrada nas Escrituras Sagradas. Você está entendendo? Diga amém. Essa expressão amaldiçoar denota apropriadamente dedicar a pessoa à destruição. Quando o objeto nos atinge, nos machuca, por causa da raiva sentida, podemos tentar destruir o referido objeto. Aí você machucou, a coisa machucou, você vai ter a vontade de destruir.
Só não destrói porque você tem que comprar outro. Aí você deixa. Que vontade. Assim como a figueira que foi amaldiçoada pelo Salvador, ela logo secou. Marcos 11, 21 diz assim: então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que a amaldiçoaste secou. No versículo 19 do Romanos 12 diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, amado, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. O artigo definido antes da palavra ira indica que a referência é a ira de Deus. Quando fala assim, dai lugar à ira, não é a ira sua. Dai lugar para que Deus manifeste a ira dele, não é você manifestar a sua. Essa interpretação é confirmada pelas palavras seguintes desse texto. Está lá também Deuteronômio 32, 35, quando ele diz assim: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei. Eu, diz o Senhor, eu é que retribuirei. Dar lugar significa dar espaço. Quando você quer fazer as coisas por você mesmo, você não dá espaço para Deus justificar você, para Deus honrar você, para Deus reverter essa história. Eu digo assim: eu preciso dar lugar para Ele. Senhor, está na tua mão. Eu preciso dar esse espaço para Ele. Ele vai saber se Ele vai manifestar a vingança dele, ou Ele vai fazer alguma coisa para mudar o coração dessa pessoa. Dar lugar significa dar espaço para que a ira vingadora de Deus possa operar, tenha liberdade para operar. Compete exclusivamente a Deus manifestar a sua graça ou seu juízo. A decisão é dele. Não compete a mim, compete a Ele. Mas se compete a Ele, eu tenho que entregar para Ele. Senhor, está na tua mão. Quantas pessoas na minha vida ministerial, fora daqui, quantas pessoas que me atingiram, me ofenderam, me amaldiçoaram, e disse: Senhor, está na tua mão. E passado 15 dias, Deus começou a mover contra essas pessoas. Quantas vezes? Eu nunca cheguei para... Já tive dias que eu passava a noite inteira chorando por causa daquilo que eu sofri. Mas enquanto que eu chorava, eu disse: Senhor, está na tua mão, eu entrego na tua mão. A ira pertence a Ele, não pertence a mim. O que pertence a mim é a bênção. Eu preciso abençoar, eu preciso perdoar, eu preciso saber que o meu tempo aqui está estabelecido por Deus, seja com luta, seja com guerra, seja com vitória, seja esperando, seja contando a vitória, seja avançando. Eu preciso estar aqui dizendo, sabendo que Ele é que vai fazer todas as coisas. A Bíblia diz o seguinte, que a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Ele sabe o que acontece, por que a pessoa falou, por que a pessoa fez. Eu não sei, eu tenho as minhas ideias, né? A gente fala: será que é isso? Será que é aquilo? Deve ser por causa disso, deve ser por causa daquilo. Não. Quando os cristãos, eu, você, todos que estão aqui, devem buscar a justiça, quem os trata injustamente. Os cristãos nunca devem buscar isso. Os cristãos devem deixar o assunto com Deus. Viva a sua vida. Você sabe o caminho que você está? As pessoas estão dizendo que você está errado. Não olha para os lados, caminha, porque Ele é que justifica você, ninguém. Apenas um Deus onisciente, todo amoroso e perfeito, pode julgar e punir os malfeitores com justiça. Tanto a linguagem como o pensamento dessa ordem são ilustradas lá em Efésios 4, 27. Assim: irai-vos, 26 e 27, irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Olha aí.
Quando você não coloca a sua ira para Deus, você está dando lugar ao diabo, porque você fica irado. Aí eu estou dando, quando eu estou dando lugar, eu estou dando espaço para ele. Aí ele começa a fazer o estardalhaço dele. Ele começa a criar uma série de ciladas e armadilhas, e eu vou me enrolando, porque a ira que eu contraí, que deveria ter passado para Deus. Os que estão, o apóstolo explica que vingá-lo a nós mesmos é dar lugar ao diabo. Os que estão cheios de pensamentos de vingança dão oportunidade para Satanás, inspirá-los de ter ira, ódio e amargura. Então, irmãos, aqui nós ouvimos aqui que eu preciso me revestir da armadura de Deus, mas se dentro de mim estiver o espírito de vingança, essa armadura não serve para nada. Não serve para nada, porque essa armadura é para dentro, não é para o corpo. A natureza está exposta, continua exposta com a armadura de Deus. Você está sempre, eu preciso estar sempre em vigilância, porque a armadura ela vai revestir meu interior. Mas eu sempre tenho que estar atento com a minha natureza humana, porque senão, se eu achar que eu só leio isso aqui, né, a gente precisa orar e absorver, mas se eu ficar só lendo e com o coração magoado, irado, vai adiantar o quê? Não vai adiantar nada. Você já está dando lugar ao diabo, mesmo com a armadura de Deus. Eu não posso dar lugar para ele. Quando eu não dou lugar para ele, eu dou lugar para Deus. E quando dou lugar para Deus, Deus me reveste. Eu preciso ter esse discernimento, esse entendimento. Não provoque a ira de Deus, pois quando vier o fim, todos aqueles a quem Deus amaldiçoar, nesse acerto de contas, certamente serão destruídos. Eu preciso, em vez de estar cheio de pensamentos de vingança, eu devo estar cheio de pensamentos, de encorajamento, de crescimento, que é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, eu preciso frutificar. O que é fruto do Espírito? É essa coisa, fulano tem um fruto do Espírito. Como que você sabe disso? Se alguém vendar os seus olhos e te der uma fruta para você comer, você vai identificar por qual? Como? Como é que você identifica o fruto sem você ver? Pelo sabor. O fruto do Espírito está trazendo amargor, então não é do Espírito. Está trazendo angústia, então no fruto não é do Espírito. Porque eu tenho que trazer, puxa, que bom, maravilha, glória a Deus, fruto do Espírito. Eu preciso frutificar o fruto do Espírito: paz, bondade, benignidade, mansidão, temperança ou domínio próprio, fé, amor. Isso se manifesta, é frutificando, gente. Não adianta você ter uma árvore que produz laranja e nunca ter laranja. Aí vai ser igual Jesus falou assim: seca aí, você não está produzindo nada. Eu preciso frutificar. O fruto do Espírito eu preciso, porque quando eu tiver o fruto do Espírito, eu vou saber encarar mais as adversidades, as perseguições. As pessoas, elas podem nos amaldiçoar. Claro. Será que você acha que você nunca foi amaldiçoado? Será que você acha que nunca foi amaldiçoado? Deus disse para Abraão: abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Então nós podemos ser amaldiçoados pelas outras pessoas, mas se você entrega para Deus, a maldição vem dele para essa pessoa que te amaldiçoou. Não queira resolver as coisas por você mesmo,
porque você se enrola todo. Você impede a ação de Deus. Você assume uma coisa que não é sua. Deixa Deus resolver. Você e eu podemos sofrer amaldiçoar. As pessoas podem nos amaldiçoar. Quantas pessoas você já foi amaldiçoado? Você nem faz ideia. No seu trabalho, na sua escola. Quando a pessoa tem inveja de você, a primeira coisa que ela começa a amaldiçoar. Tomara que não perca, tomara que morra, tomara que fique doente. Isso é maldição. Está amaldiçoando. Mas se você ficar preocupado com isso, tem gente que fica preocupada até com oração contrária. Contrária é quem? Eu não sei que oração contrária é essa que Deus atende. Deus não atende a oração contrária. Eu vou orar para você ficar doente. Isso é oração contrária. Aí tem gente que fica apavorada. Ai meu Deus, ela fez oração para eu ficar doente. Mas Deus não atende a oração contrária. Deus atende a oração que é segundo a vontade dEle. E a vontade dEle é sempre abençoar. Aleluia. Eu não posso ficar preocupado com esse negócio de oração contrária. As pessoas que estão querendo amaldiçoar, deixa amaldiçoar, irmão. Você está revestido, coberto pelo sangue de Jesus Cristo, que nos purifica, que nos protege. É só você dizer assim: Senhor, está na tua mão, Senhor. Ele está me amaldiçoando, ela está me amaldiçoando, mas quem vai sofrer as consequências é aquele que amaldiçoa, não o amaldiçoado. Porque o amaldiçoado, se ele está na mão do Senhor, Deus disse: isso é para mim, é a bênção, essa maldição está vindo para mim, e eu vou retribuir para ele ou para ela. Não brinca com crente servo, porque você está brincando, você está mexendo com Deus. Ah, mas eu falo mesmo e tudo. Tá, mas o teu dia chega, tua hora chega. Se é o Deus que servimos é o Deus vivo, Ele não faz distinção, Ele age em favor dos seus. Não provoqueis a ira de Deus, por quando vier o fim. No Mateus 25, 41, Ele trouxe uma instrução para os seus discípulos, aqueles assim: então o rei dirá daqui também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos. Olha ele amaldiçoando, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os anjos. Sabe, o inferno não foi preparado para o homem. Deus não preparou o inferno para mim e para você, ou para qualquer ser humano. Deus preparou o inferno para o diabo e seus anjos. Porém, se eu fizer aquilo que o diabo gosta, eu estou indo, e a pessoa vai estar indo para lá. O inferno não foi feito para o crente, não foi feito para o homem, mas o homem que vai para o inferno é aquele que tem como seu senhor o diabo, porque o diabo vai, mata, rouba, destrói e lança lá. O diabo não quer ficar sozinho, o diabo não tem futuro. Diga assim: mas eu tenho. Você pode dizer assim: o diabo não tem futuro, porque o futuro dele não é futuro. Mas eu tenho futuro. E o meu futuro está na mão dele. Sabe por que o diabo quer destruir o homem? Porque como ele não tem futuro, ele sabe o que espera. Ele quer que você vá junto. Ele quer que eu vá junto. Então eu preciso ter essa essência da palavra dentro da minha alma, para que as armas que o Senhor me der, tem me dado, dá para você, você saiba usar, e nada possa te enfraquecer. A vingança, o ódio, o rancor, a mágoa te enfraquece. Você não sabe como você vai usar, ter mobilidade para usar a armadura. Eu preciso estar livre para ter a capacidade de usar a armadura de Deus que Ele envia para mim e para você. Receba, olha só, depois eu vou falar, pastor, eu gosto de ouvir, porque às vezes depois eu vou falar sobre a armadura. Como é que você reveste a armadura de Deus?
como é que é? Aí você vai perguntar, tem algum shopping? Tem alguma casa de armadura para a gente comprar armadura de Deus? Não tem. Mas eu posso receber na igreja, em casa, na rua, no ônibus, porque Deus quer me ver revestido. Mas eu não vou revestir hoje e revestir amanhã. Fica revestido, sabe por quê? Porque na hora que você tira a armadura é a hora que Ele vem. Mantenha-se revestido, porque o diabo não tem hora. Ele age como ladrão da noite. E quando ele age, sabe que o ladrão hoje não, hoje qualquer hora o ladrão chega, mas é chamado ladrão da noite. Por quê? Porque a gente está desarmado, porque a gente está com as armas abaixadas, a gente está tranquilo, e o ladrão chega. Então, quando você achar que está tudo bem, mantenha-se com a sua armadura, porque o diabo não dorme, ele não deixa para amanhã de manhã. No versículo 20, já estou terminando, fala sobre amontoar brasas vivas sobre a cabeça do oponente. Romanos 12, 20. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. A cabeça de quem? Do opositor. Não é sobre a sua. Sabe que a bondade é a melhor vingança que o cristão pode ter contra o inimigo. Se o teu inimigo tirar você do sério, ele diz, consegui. Se o teu inimigo ver você tranquilo, mantendo a sua calma, ele diz, eu não consegui, mas eu não vou desistir desse cabra. Mantenha a sua bondade, mantenha a sua calma. Sabe por quê? Nunca se esqueça que esse tempo aqui são dias, são passageiros. São passageiros. Se você ficar preocupado com aquilo que você está vivendo aqui, você pode se perder na caminhada. Mantenha a sua calma, porque o Senhor está contigo. A promessa de Deus é essa: não te deixarei, nem te desampararei. Então eu preciso ter a minha postura, preciso ter a minha consciência, ter a razão, ter a certificação de que Deus jamais me abandonará. E eu posso fazer uso de todas as armas que Ele tem me oferecido, mas eu preciso estar no lugar certo. Amontoar brasas vivas sobre a cabeça de um oponente significa um ato de amor, um ato de assemelhação. A favor, com o Senhor, eu estou me assemelhando ao Senhor. O que o Senhor disse quando Ele estava crucificado na cruz? Sentindo aquela dor, quase expirando. Ele disse, Senhor, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Você acha que aquele que está tentando te atingir, ele está sabendo o que está fazendo? Às vezes ele acha uma coisa, sendo outra. Fica tranquilo, porque Deus não dorme. Aquilo que aconteceu com José, foi dito de manhã. Na verdade, intentaste mal contra mim, os irmãos dele, mas Deus transformou o mal em bem. A maldição sobre você, Deus pode transformar em bênção para a sua vida. Deus não precisa de ajuda de ninguém, deixa por conta dele. Ele faz todas as coisas. Saiba que a vingança não é sinal de força, mas sim de fraqueza. Só sofrerá derrota quem permite que seu humor seja afetado e seus princípios cristãos de amor e domínio próprio sejam abandonados. Por isso que eu estou te falando, a natureza humana. Você pode ter conhecimento de tudo, mas se você der uma piscada, você acaba
fazendo o que não era para fazer. Por isso que eu tenho que estar em estado de vigilância total, completa, com a minha natureza humana. Mas aquele que consegue controlar o desejo de vingança pelo mal sofrido, ele tem a oportunidade, na força do Senhor, mostrar bondade, obtendo a vitória sobre si mesmo e sobre os poderes do mal. Essa é uma atitude que não é apenas uma atitude, mas ela é bem nobre, mas sim muito eficaz, pois com ela pode-se desarmar o inimigo até conquistar a respeito desse inimigo. Eu já disse aqui há alguns anos atrás, e eu vou fechar com essa ilustração. O pastor mudou-se para uma casa junto com a sua esposa, junto com seus filhos. E aí o que aconteceu? A vizinha era uma senhora que não gostava de crente. O pastor piorou, né? Tem gente que não gosta de crente. Você é pastor, porque pastor, pelo amor de Deus. E ela disse, não, esse pastor não vai ficar aí. E eu disse, eu vou só contar de novo porque ilustra bem. Quando chegava de madrugada, essa mulher, ela pegava aquele latão de 20 litros e enchia de lavagem. E de madrugada ela passava pela cerca e jogava naquela varanda da entrada, na porta da frente. E saía. Quando ele saía de manhã, que ele ia trabalhar de despedida da esposa, quando ele... Caramba, cheio de lavagem. Então ele atrasava, ele pegava aquilo tudo, limpava, disse, meu Deus, o que é isso? Quem é que fez isso? E foi trabalhar. No outro dia à noite, ela mesma coisa, pegou aquele latão, encheu de lavagem, só de coisas fétidas, e colocou ali de novo e saiu. Por 3 vezes. Na 4ª vez ele disse, agora eu vou pegar. Agora eu pego. Agora eu pego. E aí passou, ele foi trabalhar, voltou à noite. Quando chegou de madrugada, ele foi 2h30, ele saiu. Ele saiu pelos fundos e ficou atrás no muro, esperando o que ia acontecer. De repente vem a mulher de novo, com um latão. Atravessa aquilo lá. E quando ela vai jogar, ele... peguei, né? Não, peraí, eu vou te ajudar, senhora. Ele vai lá e jogou. Satisfeita? Obrigado. E ela foi embora. Aí ela sumiu. Ele foi lá, limpou aquilo tudo. Passou uma semana, ela foi lá na porta da casa dele e disse, eu queria conversar com o senhor. Eu disse, pois não. Eu gostaria de pedir perdão pela forma como eu estava querendo expulsar vocês daqui. Mas aquele dia que o senhor me ajudou, a minha cara foi no chão. E ela quebrou. Passada uma semana, ele disse, se a senhora quiser, eu gostaria que a senhora nos acompanhasse, se a senhora fosse na igreja com a gente. Resumindo, ela foi para a igreja e se converteu. Sabe por quê? Ato de amor. A vontade era meter o latão na cabeça, né? A natureza seria essa. Dá isso aqui, eu vou jogar em cima da senhora. Isso era vingança. Mas ele transferiu para Deus, fez um ato de amor e ganhou ela para Jesus. Ei, o seu ato de amor pode ganhar alguém. O seu ato de furor, você pode perder uma família inteira, inclusive a sua. E gostaria que você ficasse em pé. Provérbios capítulo 15, verso 1 diz, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Tenha sempre resposta branda nos seus lábios, porque você vai desviar o furor. Amém, igreja? Estenda suas mãos para frente. Que a graça do Pai, o amor do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo nos levem em paz. E toda a igreja diga...
Vá em paz, Deus te abençoe.